E pra mim, os times vão cair nessa ordem. E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubistas FC, galera. Então, família, o Brasileirão tá chegando na reta final e a briga lá embaixo tá ficando cada vez mais acirrada. O bagulho tá fervendo, tá ficando quente de verdade. E hoje vamos ver quais times têm mais chances de jogar a Série B em 2019. E aí, será que seu time vai cair ou não vai? Hein? Vamos ver hoje, filho. Vocês sabem que a análise aqui é top de linha. E esse ano provavelmente a média de corte será de 43 pontos, não será de 45. Segundo os matemáticos e segundo também o técnico do Santos, Cuca. Ele falou que o time chegando a 42, 43 pontos provavelmente estará salvo da Série B. E o Corinthians está em 12º com 39 pontos. No caso, faltam 3, 4 pontos ali para ele se salvar da segunda divisão. E o Corinthians tem 3 partidas em casa e 3 partidas fora de casa. Sendo que entre as partidas dentro de casa está um clássico contra o São Paulo, que é na próxima rodada, um jogo contra o Vasco e um jogo contra a Chapecoense. E fora de casa vai pegar o Cruzeiro, o Atlético Paranaense e o Grêmio. E o Corinthians tem que aproveitar esses jogos em casa para fazer logo esses 3, 4 pontos, ganhar da Chapecoense, ganhar do Vasco ou empatar com o Vasco. Ninguém sabe, né, velho? O Corinthians precisa de 4 pontinhos. Então vamos contar. Uma vitória contra a Chape, uma vitória ou um empate contra o Vasco. O Corinthians já está salvo do rebaixamento. Então as chances de queda do Corinthians são mínimas, muito por conta desses jogos dentro de casa que o Corinthians tem pra fazer, onde tem a força de sua torcida. Por conta disso tudo, o Corinthians se salva. Então o Corinthians está salvo do rebaixamento. É o corintiano já feliz. Tá vendo seu sorriso aí, corintiano. E em 13º temos o Vasco da Gama com 38 pontos. Ele tem uma tabela um pouco mais complicada que a do Corinthians, porém tem os mesmos 3 jogos dentro de casa, que são contra Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras. São 3 jogos difíceis, velho. E os 3 jogos que o Vasco tem pra fazer fora de casa são contra o Grêmio, o próprio Corinthians e o Ceará. Então o Vasco tem que aproveitar esse jogo em casa contra o Atlético Paranaense, provavelmente reserva, pra vencer e depois de empatar ou ganhar outro jogo qualquer. Quem sabe um empate contra o Palmeiras e um empate contra o São Paulo, o Vasco consegue chegar nesses 43 pontos. Provavelmente isso deve acontecer, né, velho? É o que eu acho, né? Porque o Vasco é forte em São Januário, não é um time qualquer. Os jogos que o Vasco tem na tabela são difíceis, mas também não são nada impossíveis. Ainda mais porque ninguém sabe se o Palmeiras vai jogar com o time titular, se já vai ser campeão, se não vai ser quando for enfrentar o Vasco. O Atlético Paranaense vai com o time reserva contra o Vasco. Então, por isso eu não acho que as chances de queda do Vasco sejam tão grandes. Eu creio que o Vasco vai se salvar, assim como o Corinthians. Então, mais um time salvo, já são 2, Vasco e Corinthians. E quem vem logo abaixo do Vasco em 14º é o Botafogo, com os mesmos 38 pontos. É uma situação parecida com a do Vasco, porém o Botafogo tem uma tabela mais fácil, tem jogos mais acessíveis. 3 dentro de casa e 3 fora. Os jogos do Botafogo em casa são um clássico contra o Flamengo na próxima rodada, um jogo contra o Internacional e um jogo contra o Paraná. E o Botafogo não pode perder a chance de vencer do Paraná. Pro Botafogo é só vencer do Paraná, empatar contra o Inter, empatar quem sabe contra o Flamengo, ou até mesmo quando for jogar fora de casa, porque tem um jogo relativamente fácil, mas ali confronto direto contra a Chapecoense. Se o Botafogo fizer o seu dever de casa, não vai ser rebaixado essa temporada. Como eu já disse, a tabela não é tão difícil. Tem 2 ou 3 jogos acessíveis pro Botafogo sair logo de perto dessa zona de risco. Tem que ganhar do Paraná e da Chapecoense e buscar o empate com o Inter e com o Flamengo. Quem sabe, ou até uma vitória mesmo. Ninguém sabe, é futebol, né, velho? Então o Botafogo é mais um time que se salva pelas minhas contas. O torcedor do Fogão também já ficou alegre porque viu que a tabela não é tão difícil. E o aproveitamento do Botafogo dá pra ganhar esses jogos com o aproveitamento que tem. Então, e em 15º temos o Ceará do Lisca doido. Talvez o Ceará seja o time que esteja mostrando o melhor futebol entre esses que eu citei até agora. E por isso eu creio muito que o Ceará não vai ser rebaixado. O time do Lisca doido tá jogando bem, tá tocando a bola bem. Dentro de casa é um time muito forte. E ainda tem um jogo a menos que vai realizar hoje contra o Sport. Talvez não ganhe porque o jogo é fora de casa. Talvez arrume apenas um empate. Mas se ganhar já vai a 40 pontos e aí não vai mais ser rebaixado o Ceará. Mas se não ganhar esse jogo, ainda tem um jogo contra o Paraná também em casa. A chance do Ceará ser rebaixado é bem pequena, ganhando esse jogo que vai ter em casa contra o Paraná já vai a 40.
Aí depois é só ganhar um joguinho, quem sabe, contra o Vasco na última rodada, já vai a 43 e tá salvo. Eu creio que o Ceará não vai cair, não tem tanta chance assim de cair, até pelo futebol que ele tá demonstrando dentro de campo. Tá jogando bem o time do Ceará ou não tá? Comenta aí embaixo. Eu tô achando que o futebol do Ceará tá muito melhor do que o futebol do primeiro turno. O futebol do primeiro turno é algo de se esquecer, foi um Paraná no primeiro turno, né, velho? Mas o Ceará não deve cair, então Corinthians, Vasco, Botafogo e Ceará vão se salvar do rebaixamento. O bagulho tá ficando complicado, só tá sobrando uma vaguinha, filho, só uma vaguinha, vamos ver quem vai ficar com ela. Agora que o negócio começa a ficar sério de verdade, a briga pra não cair, a briga mesmo é do 16º pra baixo, onde estão Vitória, América Mineiro, Chapecoense e Sport. Só um desses 4 vai se salvar. E eu vou dizer pra vocês qual que eu acho que vai se salvar agora, velho. E todos esses times têm uma tabela bem complicada até o final do campeonato. E pra mim, os times vão cair nessa ordem: América Mineiro, Vitória, Chapecoense e Paraná. O Sport vai se salvar. Ah, Maurício, mas por que o Sport vai se salvar? Porque o Sport é o único time que tá mostrando que tem força pra sair dessa situação. O Sport vem de 2 vitórias seguidas, tá mostrando poder de reação. Enquanto os outros, pelo contrário, né, velho? O América Mineiro não vence há 9 rodadas. O Vitória nos últimos 8 jogos venceu apenas 1. E a Chapecoense nos últimos 4 venceu apenas 1, velho. Então é bem complicada a vida desses times. Se esses times perderem na próxima rodada, pode notar o que eu tô falando, já estão rebaixados. Também se o Sport ganhar, né? Porque se o Sport perder esse poder de reação aí, fudeu, né, filho? Porque o bagulho vai ficar complicado pra ver quem se salva, quem é o menos pior. E eu falei que esses times vão ser rebaixados muito pelo aproveitamento deles recentemente, como eu já mostrei pra vocês. Eles não estão conseguindo vencer os jogos, velho. Como eles não querem ser rebaixados, se eles só perderem, empatarem até o final do campeonato, vão ser rebaixados. Muito por isso também os outros times não têm tanta chance assim de cair. Vasco, Botafogo, Corinthians e Ceará, porque eles estão bem abaixo. E galera, eu espero que vocês tenham entendido. Vocês viram que eu expliquei tudo certinho. Mostrei a tabela dos times, mostrei o aproveitamento desses times aí que eu acho que vão cair, por que vão cair, dei todas as explicações. E você não tem que ficar bravo comigo, velho, você tem que ficar bravo com os jogadores e com os dirigentes, porque a culpa é deles, não é minha, velho. Eu só tô relatando os fatos. Você que é torcedor consciente, sabe o que tá acontecendo, velho. Então, abre os olhos, tem que abrir os olhos. Tem que protestar agora, porque depois que cair não tem mais como, filho. E vocês sabem muito bem que o time que cair esse ano, ó, a Globo vai cortar a cota pra time mesmo de Série B. Então vai ficar difícil de voltar. Tem que abrir o olho agora, quando dá tempo. E família, se vocês curtiram o vídeo de hoje, não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho pra você receber sempre vídeos aqui do Sem Clubismo FC. Vai ter muito vídeo foda sobre o Brasileirão nessa reta final que tá pegando fogo. Vocês viram, só saiu esse aí já. Sobre rebaixamento, o bagulho já tá foda. Se você quiser comprar o uniforme do seu time de coração, a camisa do seu time de coração, passe aqui nesse Instagram Food Outlet, porque lá tem o melhor preço do mercado e a loja é minha, né, filho? Por hoje é isso, grande abraço, Francesco. É nóis, fui. Ó, abre o olho, senão vai cair, filho.